o último reforço do Benfica nessa janela. Então, se a gente está falando de uma disputa Benfica e Flamengo, me parece que as coisas, se é só isso, parece que está bem encaminhada. Fala, Mauro, tem alguma informação aí? No Record está dizendo que Jorge Jesus, diga-se de passagem, era favorável à contratação de Davi Luiz, que está livre, mas os encarnados não chegaram a acordo com o jogador, nem com qualquer outro alvo. Deve ser um acordo salarial. E aí a manchete é que o Ferro vai ficar. É o Ferro, vai ficar com o menino lá, 24 anos, se machucou e tal. Isso. Eu acho que o Davi tá fora lá, né? Se bem que o Jorge Jesus desconversa uma vez, depois fala que sim, fala que não, mas parece que tá mais pro Flamengo, tem um detalhe, João. viu, Mauro? Você tem toda a razão aí. Tem um detalhe, embora o Davi esteja livre no mercado, né? E o fechamento da janela acabe não interferindo exatamente por esse ponto, mas a inscrição para a fase de grupos da Champions será agora no dia 2 de setembro, ou seja, depois de amanhã. E realmente a prioridade do Davi era jogar no Benfica, ele gostaria de retornar ao clube onde ele iniciou a sua trajetória vitoriosa na Europa, mas não houve um acerto. O Benfica considerou que não valia a pena fazer esse investimento do Davi Luiz. E quando eu falava da imprensa portuguesa, daqui a pouco eu conto, é exatamente isso que o Jean falou. O nome do Davi Luiz, ele desapareceu dos meios de comunicação lá de Portugal, impossibilidade de contratação, de voltar para o Benfica, falaram até do Sporting, o nome sumiu. Então agora nós estamos entrando num momento realmente muito importante dessa história. O Flamengo tem interesse, o Flamengo já sinalizou as condições dentro da realidade do futebol brasileiro e cabe agora uma definição do Davi Luiz e do seu staff, né? O caminho vai ficando cada vez mais estreito, hein, Vitor Birner? Porque se realmente não tem nenhuma proposta de fora, o clube que mais mostrou interesse se mexeu é o Flamengo. E o Flamengo, a gente fala sobre capacidade de investimento, sem arrebentar as contas, né, que a gente tem um pouco de dúvida sobre outras equipes, o Flamengo tem esse potencial. Eu imagino que para o Davi Luiz jogar numa equipe que disputa títulos, onde ele pode se tornar ídolo, onde pode ser campeão da Libertadores, onde ele pode construir, no final de carreira, uma história dentro do país onde nasceu, tem algum valor. E o Flamengo é uma equipe que propicia todas essas condições. O que a diretoria do Flamengo sabe, me parece, é que o Davi Luiz não pode chegar ao Brasil, por exemplo, ao elenco do Flamengo com o maior salário do elenco. Ele pode chegar no teto, o Davi não teria a menor lógica. E isso poderia causar, no médio prazo, alguma ciumeira e forçações de barra para ter aumentos salariais, jogadores muito mais importantes que o Davi Luiz, como o Gabigol, o próprio Bruno Henrique, o Arrascaeta, que teve uma polêmica dessa recentemente. Então, a diretoria parece que tem a noção de que contratar o Davi Luiz também tem... Para contratar o Davi Luiz, ela tem que olhar também para o quanto ela gasta para o restante dos jogadores, principalmente as suas estrelas. É verdade. E um lema, né, que ficou famoso em relação ao Marcos Braz, as negociações, mais uma vez está entrando em ação nesta negociação do Davi Luiz. Ele confessou a alguns pares próximos que, óbvio, ter o Davi Luiz é interessantíssimo, mas não é uma situação prioritária. Por quê? Por causa do preço do Davi Luiz. Mas a negociação agora entra numa fase que favorece ao Flamengo. O Benfica não mostrou o interesse em levar o Davi pelo valor que foi solicitado. O mercado europeu está fechando, está ficando restrito, as contratações já estão sendo definidas e o Davi Luiz ele vai naturalmente se aproximando do Flamengo e das condições do Flamengo. Então é uma estratégia também de tempo para que a situação vá se encaminhando, hein, Paulo Calçado? É claro, porque o Flamengo também acompanha a janela e está de olho. Bom, se o Davi fechar por uma grana que o Flamengo considera que é muito alta e é um absurdo para os números do clube, tudo bem, ele que siga a vida dele. Acho que é direito do jogador também. Né? Eu acho mal barato, eu fico lendo na internet, né? As pessoas querem que os jogadores abram mão da vida, de tudo no final da carreira.
para jogar pelos clubes, assim, quase que não queria que isso também acontecesse na vida de quem prega esse tipo de coisa. O jogador está lá, se vem alguém e faz uma boa proposta, ele vai atrás, como qualquer profissional, né? O jogador vai fazer um favor pro clube, vai abandonar tudo. Assim, o futebol adora essas histórias, né? Largou tudo pelo coração, ai que bonito. No primeiro erro, o cara quer trucidar o jogador. Então, eu acho que faz todo sentido. O Flamengo espera, Flamengo, olha, o Flamengo é aquele que pode, no momento, chegar mais próximo daquilo que você pede, mas não na totalidade do que você está pedindo. Fecha negócio com o Flamengo. Eu acho que ele, assim, por tudo, dentro de tudo que a gente falou aqui no programa, eu acho que ele, dentro de um contexto bem dentro do que o Flamengo necessita, ele pode render demais. Mas com todas as ressalvas daquilo que ele pode melhorar ainda, mesmo com a idade mais avançada. Mas o Flamengo precisa, porque tem o Rodrigo Caio. Cadê o Rodrigo Caio? Aí vem Libertadores, aí vem final de Libertadores. Eu acredito que o Flamengo vai passar pelo Barcelona. Não passou ainda, mas o Flamengo tem as condições ideais, totais para passar. Isso não quer dizer que já esteja na final. Mas é possível, não é loucura, imaginar um Flamengo na final. Então ele tem que se preparar para a semi, mas para disputar mais o título de Libertadores. O Davi Luiz faria todo sentido ser contratado agora. O clube, até o Flamengo tem limite. Até o Flamengo. É isso aí. O Flamengo chegou no seu limite e, obviamente, é muito menos do que ele poderia ganhar no futebol europeu, mas a coisa está sendo conduzida para esse lado. As propostas não apareceram de lá. Tem essa proposta para jogar aqui, que, convenhamos, é uma oportunidade profissional muito interessante, porque ele tem a chance de disputar finais e de ganhar títulos e começar a fazer história também aqui dentro do país dele, de onde ele saiu muito, muito jovem e não teve a chance de marcar muito por aqui, Jean. Sem dúvida, eu acho que isso pode ser um desejo dele também, quer dizer, pode ser uma coisa que faça com que ele não se esforce tanto para continuar no futebol europeu, né? É óbvio que um jogador nesse estágio da carreira, João, ele tem ambições que podem ser diferentes, ou desejos que podem ser diferentes dos de um jogador ainda em início de carreira, né? Então, beleza, um jogador ainda jovem dizer, cara, eu quero ir para a Europa, eu quero jogar na Europa. Esse, em geral, é o grande sonho dos jogadores jovens no Brasil, a gente tem que admitir. Ir para a Europa significa jogar num time pequeno de uma liga importante, se possível, para depois jogar num time grande. Muitas vezes é um caminho que um jogador quer trilhar. No caso do Davi Luiz, é um jogador absolutamente consagrado, né, que já ganhou muita coisa importante, que não tem problemas financeiros, então ele pode ter um pensamento que é simplesmente o seguinte, cara, ou eu vou jogar num clube de Champions League, de preferência no clube que eu gosto na Europa e tudo mais, né, e que ele já manifestou esse desejo e tal do Benfica, ou se for para jogar numa outra equipe, para ganhar menos, tal, eu prefiro ganhar menos no futebol brasileiro, com a camisa do Flamengo, brigando pelos maiores títulos que você pode conquistar na América do Sul e querendo fazer uma história, como você disse, também no território sul-americano. Então, acho que, né, é muito possível que essa seja a linha de raciocínio do Davi Luiz, até porque é o cara que depois, se os motivos pessoais o levassem a querer jogar na Europa, ou viver na Europa, ele vai ter muito tempo para fazer isso, João, para viver na Europa. É isso aí. Então, calma, controle a sua ansiedade, porque em breve o capítulo final chegará. Se será bom, se será ruim, não saberemos, mas a coisa caminha e nós estamos atentos e quando a notícia aparecer, você vai saber. O importante é a notícia e a notícia você terá na ESPN Brasil. Muito obrigado, Mauro Naves, Vitor